Os brasileiros são a favor do crime organizado ser considerado grupo terrorista? E aquela afirmação de Lula que o traficante seria a vítima do usuário, como ela foi vista pela população? É sobre isso que eu vou falar nessa nova pesquisa do Instituto IBESP. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político e sócio aqui do Instituto IBESP, e hoje gravando aqui uma análise rápida para vocês da última pesquisa que nós fizemos agora no início do mês. Nós ficamos aí do dia 3 ao dia 10, ouvimos 1.010 pessoas e nós fizemos algumas perguntas diretas ali. A primeira foi se a gente queria saber se os brasileiros acreditavam que o crime organizado deveria ser considerado como grupo terrorista. A resposta é que 72,8% diz que sim, 18,8% diz que não e 8,4% não sabe responder ou não quis responder. Aqui, primeiro detalhe, nessa mesma semana que nós fizemos a pesquisa, a Quaest do Felipe Nunes fez a mesma pergunta e o resultado ficou igual. 73% na Quaest entende que o crime organizado deve ser considerado grupo terrorista e a nossa aqui, 72,8%. E aí traz alguns questionamentos, mas o principal questionamento: por que esse distanciamento tão grande da vontade popular do brasileiro do meio político? Afinal de contas, a gente pode perceber que Brasília está parado e ninguém quer votar. Um aperto ali na questão do crime organizado, principalmente nessa questão de considerar o crime organizado como grupo terrorista. A gente percebe que não tem uma vontade das pessoas em fazerem isso. É um distanciamento tão grande da população, isso a gente percebe nas pesquisas que a gente está realizando. Aliás, hoje a gente está de folga aqui, mas a gente percebe que existe um cansaço do brasileiro em relação ao político, porque percebe que o político não está nem aí para ele quer votar no político, ele tem a opinião dele, como essa aqui: de cada 10, 7 entende que deve ser considerado grupo terrorista, e simplesmente o parlamento, o executivo, o judiciário, todo mundo está dando de ombros, ao invés de ter uma união nacional e ouvir o povo brasileiro que está muito cansado, né? Aqui, quando a gente olha aqui, a região que mais entende que deve ser considerado como grupo terrorista, a região centro-oeste. A região, depois, quando a gente vê homem e mulher, os homens consideram mais do que a mulher. Quando a gente vê ali os jovens é um pouquinho menos, mas todo mundo acima de 60%, isso não muda nada. Quando a gente olha aqui, a gente percebe que as pessoas mais pobres, que são aquelas autodependentes do governo, né, que são o auto-IDG, 64,7%, quer dizer, as pessoas mais pobres, mesmo elas, aí muita gente, por isso que saiu na pesquisa lá, que foi feita, alguns institutos fizeram, que as pessoas próprias que moram dentro da favela estão cansadas disso, elas querem ter uma vida mais tranquila, e não me parece que é a vontade que a gente percebe do meio político, né? Entre bolsonaristas, aqui a gente sempre entende se é bolsonarista, se é antipetista convicto, antipetista volúvel, se é isento, se é lulista, se é antibolsonarista convicto ou volúvel. Entre os bolsonaristas, 87,9% acredita que deve ser considerado crime organizado. Tá? O crime organizado deve ser considerado grupo terrorista. E entre os lulistas, tá? A pessoa tem orgulho de falar que é lulista, 59,7%. Então, mesmo entre os eleitores de Lula, a maioria entende que deve ser considerado como grupo terrorista. Quando a gente olha aqui, a gente percebe que as pessoas aí que vem na TV, 70,8% entende que deve ser considerado grupo terrorista, e os outros pontos um pouquinho mais, né? A rede social está com 72%, portais de notícias 78%. Continua também esse descolamento da TV, me parece que as pessoas que se alimentam da TV vivem em um outro Brasil, né? Não vivem no Brasil que a gente percebe do dia a dia. Aí a gente perguntou se Lula acredita que os traficantes são vítimas, e deu aquela declaração, e deu essa declaração. Aí depois ele teve uma discussão muito grande nas redes sociais, a gente percebe que a televisão não se falou muito disso, aí tiveram algumas críticas também na TV, e aí ele veio com uma desculpa ali, colocou na sua própria rede social, no seu Twitter, dizendo: eu me confundi e tal, e o assunto foi abafado, né? Então a gente quis saber o que os brasileiros acreditavam, né? 38,3% acredita que Lula acredita mesmo que o traficante é vítima, 43,6% acha que ele se confundiu. Então a narrativa que ele colocou ali, depois da declaração dele, que ele colocou nas suas redes sociais, e a narrativa da TV, me parece que teve sucesso, porque a maioria ali acabou entendendo que ele se confundiu. Quando a gente olha, se a gente for para a região Nordeste, né, a região mais forte de Lula, 42,9% acredita que ele acredita nisso,
né, que Lula acredita que o traficante é vítima, e 41,4% acha que ele se confundiu. Quando a gente vê entre homens e mulheres, aqui é interessante, a mulher que é mais eleitora de Lula acredita um pouco menos que o homem, os mais velhos, acima de 60 anos, também são aqueles que menos acreditam. Conforme aumenta o grau de instrução, mais acredita que Lula acredita que o traficante é vítima. E quando a gente olha aqui, quanto mais a pessoa é dependente do governo, quanto mais a pessoa é pobre, quanto mais ela se alimenta da televisão, né, das notícias de televisão, menos ela acredita do que Lula falou, mais eles entendem que Lula se confundiu. Ou seja, as pessoas mais velhas, mais pobres, mulheres que estão na frente da TV acabaram sendo convencidas que Lula se confundiu e não que ele pensa sobre aquilo, né? Entre os bolsonaristas, 60,6% entende que ele acredita sim que o traficante é vítima, e quando a gente olha os lulistas, 55,2% entende que ele se confundiu. E aí na televisão, como eu falei para vocês, né, quem se informa pela TV, 33,4% acredita que ele acredita mesmo que o traficante é vítima dos usuários, e 44,2% entende que ele se confundiu. Agora, quando você vai para portal de internet e redes sociais, isso o se confundiu reduz, né? Reduz bastante. Então a gente vem falando muito sobre isso aqui. A televisão tem uma força muito grande e a gente percebe que existe um espectro da política que ela não está na TV e nem estará, né? Porque existe uma erosão entre os conservadores, o bolsonarismo e a televisão, a principal TV principalmente, né? Em compensação, a esquerda, e principalmente Lula, ele está com a porta aberta ali. Então isso, a TV, ela ajuda muito e a formação de uma narrativa, né? Então isso aqui deu certo, tanto a desculpa como também deu certo ali a forma que foi feito na TV. Tá bom? Essa aqui é a pesquisa rápida que eu quis mostrar para vocês aqui dessa semana. Na semana que vem a gente volta com uma nova pesquisa, mas sempre lembrando, né, esse projeto aqui é um projeto que a gente fez aqui junto com a BRCal, que é uma empresa parceira nossa. Então a gente está trabalhando sempre, a BRCal entra aqui no QR Code dela, conheça a empresa tem um trabalho de telefonia muito grande, tem muitos funcionários. Agora, se você quer receber a pesquisa em primeira mão, por favor, a gente abriu 2 canais fáceis aqui, que é o canal do Telegram, que você pode baixar o canal do Telegram, e o canal do IBESP no WhatsApp. É só você ir lá, aceitar o canal, entra lá no canal e aí você vai receber em primeira mão. A gente já está crescendo o canal, para a gente é sempre muito bom, evita do trabalho nosso de ficar colocando em redes sociais. A gente quer ter um relacionamento mais próximo com vocês, tá bom? Um grande abraço, até semana que vem.